Você vai ao supermercado sem dinheiro na carteira, sem cartão de crédito ou sem nenhum tipo de forma de pagamento? Essa é a frustração que eu quero que você evite quando você estiver escolhendo a sua casa. Você, comprador, que está no caminho da compra de um imóvel, eu quero te explicar com a presença hoje de um lender que vai estar aqui dando o nosso suporte para te falar que quanto é crucial você ter uma pré-qualificação. Andrés, obrigada por ter vindo com a gente para poder conversar. Obrigado, Gisele. É sempre um prazer estar falando com você, trocando ideias e falando também para as pessoas, para os seus clientes e para os seus amigos aí. É um prazer. E eu quero que você explique como é o processo, né? Eu tento sempre explicar para os meus clientes com relação a ter essa, né, avoid, tirar essa frustração de da pré-qualificação. Porque, na verdade, a pessoa vai lá, ela ama aquela casa, eu levo aquela casa para ela ver, só que ela chega, ela fala, vem na qualificação, não tem a condição de pagamento, né? Então, A grande vantagem aqui dos Estados Unidos, né, Gisele, a gente sabe que, diferentemente do Brasil, né, a gente faz um pré-approval antes, né? A gente analisa a questão financeira da pessoa, né? E a gente, então, faz o que a gente chama de um pré-approval, para você, realtor, poder mostrar as casas com tranquilidade, ou as casas, os apartamentos. Então, diferentemente do Brasil, que o Brasil, você pega um corretor e o corretor vai te mostrando as casas, e depois ele se preocupa com o financiamento. Aqui nos Estados Unidos é justamente o contrário, né? Então, aqui, a primeira coisa que deve-se fazer é pegar uma pré-qualificação, você estar apto para poder comprar a sua residência, né? O seu sonho, porque, no fundo, é o sonho, né, da casa própria e é o sonho de toda pessoa, né, de ter a sua própria casa, né? Você deixar de pagar aluguel, porque o aluguel, como eu sempre falo, né, o aluguel você joga fora. E o financiamento não. O financiamento você faz equity, esse dinheiro retorna para você, né? isso é bem importante colocar. Você que está alugando, faz essa multiplicação. Um ano, multiplica o valor desse aluguel por 12 vezes. Esse é o valor que você já perdeu em um ano. Aí, se você está num aluguel 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem muita gente que não sabe nem que poderia se qualificar para um financiamento. Então, nos contate e a gente vai poder revisar se tem essa qualificação para poder sair do aluguel, né? Sair de jogar o dinheiro fora ou de pagar o financiamento de uma outra pessoa. É isso mesmo, Gisele. Eu acho que é importante, quer dizer, eu conheço, infelizmente, né, conheço pessoas que estão há 10, 20, 30 anos pagando aluguel. E você imagina o quanto que ela já poderia estar com equity, né? O americano ele utiliza a residência como um ativo financeiro, né? Ele pode fazer depois um refinanciamento para fazer um negócio, mas ele começa a criar equity. Eu acho que essa é a inteligência do negócio, do você alavancar, né? De ter um financiamento. Eu acho que com o dinheiro que você teria para comprar uma casa, com o financiamento você compra 2, 3, você aluga, você põe, enfim. E eu acredito que a dificuldade do conhecimento do brasileiro com relação ao equity, que é a valorização, né, é justamente pela dificuldade que a gente não tem essa habilidade de comprar um imóvel, faz a venda para fazer a capitalização, para fazer o refinanciamento, não tendo essa, né, facilidade, tendo todas essas barreiras no poder econômico brasileiro, dificulta a compreensão do brasileiro. Exato. De poder atribuir essa forma de pensar, falar, não, deixa eu pagar aluguel, deixa eu sair do meu aluguel, porque eu posso pegar essa casa ela pode ser refinanciada, ela pode ser vendida, ela pode ser reutilizada de uma outra maneira, então é um ativo, como Exato. você disse. Mas, infelizmente, o brasileiro ele não tem, porque eu acho que é até cultural, né? Nós temos uma cultura do Brasil, porque nós tivemos sempre muita inflação no país, né? Só depois do real, né, da implantação do plano real, é que realmente o brasileiro começou a não ter aquela visão
da inflação como nós tínhamos, né? De absurdo. Eu lembro, estava vendo propagandas do Brasil que o cara comprava um carro de 1 bilhão, custava 1 bilhão um carro, 1 bilhão e meio, quer dizer, valores assim astronômicos, né? Por causa da moeda, obviamente, né? A desvalorização da moeda. Então, eu acho que o Brasil tem muito essa questão cultural mesmo. Então, preferia, ao invés de ele perder dinheiro com a inflação, o que ele precisava? Ele precisava comprar alguma coisa, um imóvel, né? Um carro. Então, o brasileiro sempre foi isso de pagar à vista, né? De não ter... Principalmente dizendo da classe média, obviamente, né? E pagar à vista, ter tudo quitado, né? Então, isso é uma cultura brasileira. Mas aqui nos Estados Unidos é o contrário. A gente sabe disso, né? Então, primeiro porque, obviamente, os juros são muito mais baratos, né? Que o Brasil. E o americano, como eu te disse, ele faz ele utiliza o imóvel ou os imóveis dele para gerar renda, para gerar equity, né? E você sabia que quais são, você brasileiro, as condições de financiamento, mesmo que você não tenha residência americana, você tem condição de financiamento, sim. Então, vamos tocar no assunto sobre quais são os tipos de financiamento que são possíveis para um brasileiro. Então, vamos começar para um brasileiro que não é residente. O brasileiro que mora no Brasil, aliás, não precisa estar aqui, né, Gisele, para você comprar, você pode comprar aí mesmo do Brasil. Tudo que nós pedimos para você, na realidade, são coisas do Brasil. Então, nós não usamos nada oficial, no sentido de imposto de renda, nada disso. A gente usa um documento de comprovante de residência do Brasil. Eu vou precisar do passaporte, nós vamos precisar do visto válido, né? Vamos precisar de um comprovante de endereço lá do Brasil. Nós vamos precisar, obviamente, do seu extrato bancário para saber se você tem condições de dar 25% de entrada, porque o financiamento aqui nos Estados Unidos, os bancos americanos oferecem 75% de financiamento. Olha que fácil. Eu sempre digo, para você, brasileiro, é mais fácil o financiamento do que para eu que sou uma cidadã americana. É muito mais fácil, porque às vezes você não precisa comprovar, às vezes não, você não precisa comprovar nem que você trabalha todos os dias para fazer o pagamento desse financiamento. Aí eu sempre tento explicar qual é a lógica, qual é o fundamento disso. Aqui as leis funcionam, né? Então, os 25% que você está pagando de entrada já cobriu as despesas da recaptação do imóvel se você não efetuar o pagamento. É isso mesmo, o risco já foi embora. Correto. Né? Então, é uma facilidade mesmo, né? Então, você dando 25% ou 30%, né, de entrada, o banco ele já falou, bom, esse risco que eu tenho inicialmente já está coberto. Então, nós podemos fazer. E isso é muito interessante, porque você pode dolarizar o patrimônio, você começa já a botar o pé aqui nos Estados Unidos, como eu digo, né? Você pode fazer a sua residência como um long term, você pode fazer, né, de longo prazo, ou você pode fazer um short term também. Então, você tem várias opções, né? Ou então usar a residência só para vir quando você vem para cá, para os Estados Unidos, ou colocar essa casa, né, para outras questões, enfim, né, de fazer renda. Então, tem muitas opções, né? Mas o mais importante é que muitos brasileiros não sabem, Gisele, que o brasileiro pode comprar um imóvel aqui, não precisa ser residente, não precisa ter green card, nada disso. Ele pode comprar desde o Brasil. Só precisa, como eu já te falei, dos passaportes e das informações do próprio Brasil. Para você que é brasileiro e tem interesse em investir, nos contate e a gente vai fazer um planejamento. A gente tem os imóveis já que dão um equity super bom de valorização, que paga, que na verdade eu tenho essa segurança com os meus clientes investidores. Se você comprar um imóvel nos Estados Unidos, dando 25% de valor, o resto do imóvel, se ele não se pagar, eu pago a primeira parcela. Uau! Então, é assim, resumindo, você compra um imóvel, você vai dar 25% de entrada, a gente vai achar, inclusive, uma construtora que pague os custos de cartório, né? Que os emoluentes de custos processuais, que a gente chama de entrada, se você efetuar essa compra.
é só isso que você precisa dar. Por quê? Este valor, eu vou encontrar um imóvel aonde o valor do aluguel, ele é pago pelo inquilino. Ah, Gisele, mas quem que garante esse inquilino? Eu garanto. Se eu não arrumo o inquilino, o valor da primeira parcela que você tem que pagar o seu mortgage, eu cubro. Olha que interessante. Você vê, e nós estamos vivendo, Gisele, se você puder também, se eu puder acrescentar isso, nós estamos vivendo o que a gente chama de buyer's market, né? Correto. Então tem muitas oportunidades para os compradores. Por quê? Porque existe muita oferta, né? E tem a questão da lei da oferta e procura. Então, tem muita oferta, tem muitos bons negócios, como você mesmo comentou aqui. Nós temos, por exemplo, construtoras que estão dando muitos incentivos, tem construtoras que estão te ajudando praticamente a pagar os closing costs, que realmente são esse custo da operação, né, de cartório, de tudo isso, de escrow e tudo isso. Então, assim, então tem bons negócios hoje em dia, Gisele. E é o momento ideal, porque isso, hoje já houve 3 quedas, né, do Federal Reserve, né, 0,75%, né? Já houve 3 quedas, não há tendência que essas quedas continuem acontecendo. Isso daí, obviamente, ele gera uma tendência de queda lá no futuro. Obviamente, o mercado de mortgage é ligado ao Treasury de 10 anos, mas o que eu quero dizer é que já é uma tendência de queda. E essa tendência de queda, ela tem uma possibilidade porque a régua vai baixar, né? E você vai ter mais pessoas tendo possibilidade de financiar. Então, agora é o momento ideal para quem está comprando. Então, eu acho que é importante os brasileiros que estão pensando em dolarizar, né, estão pensando em ter uma situação de um país estável, como é os Estados Unidos, né, de uma moeda forte. Né? Dolarização. Falando em dolarização, eu tenho um exemplo para te dar. Eu tenho uma investidora do Brasil que acabou de comprar um imóvel aonde já tem o inquilino, então ela deu 25% de entrada, né? E ela mora no Brasil, residente no Brasil, ela tem o passaporte de turismo, que ela vem e volta quando ela precisa, e ela deu este valor de entrada, a construtora pagou os custos processuais, então foram só 25% que ela deu, e eu tive o lender, o Andrés, que conseguiu um juros de 6,12% num Forga National, que é para estrangeiro. Que isso, eu gostaria que você falasse mais, porque tem muita gente que acha que os juros é um absurdo, que é impossível. O seu está sendo mais barato do mercado até hoje, mas... Veja bem, Gisele, você vê, né? Como você mesmo falou, né? Hoje é mais fácil você fazer um financiamento para um estrangeiro para um local. Porque o local tem muitas questões, né? Você tem a questão do score, tem a questão da empregabilidade, dos 2 anos, tem muita coisa envolvida. E no caso do estrangeiro, não. Basicamente, realmente os 25%. E o que eu quero te dizer é que, como eu digo, uma taxa que você acabou de comentar aí, eu acho que é uma taxa interessante, né? Porque nós estamos falando do Brasil hoje provavelmente em torno de 15% e tal. 11%, então, e nós estamos aí na faixa de 6%, né? Numa faixa de 6%. Então é uma boa taxa. Como você mesmo diz, você consegue proporcionar para os seus clientes que o próprio aluguel desse imóvel se pague, né? O financiamento, ou seja, ele vai dar os 25% e já vai ter o dolarizado patrimônio, e daí para frente o inquilino dele acaba pagando o financiamento, que é ótimo, né? Que, enfim, é maravilhoso. Então eu acho que, e obviamente você vai ganhando equity, porque com exceção de 2008, todos os anos houve valorização dos imóveis aqui nos Estados Unidos, especialmente na Flórida, né? Então, para quem quer vir mesmo, a Flórida continua sendo um lugar maravilhoso, né? A Gisele faz a Flórida inteira, né, Gisele? Você faz Tampa, você faz Orlando, você faz Miami. Tallahassee é Miami. Isso é muito legal, ou seja, você tem essa diversidade, né, de você poder oferecer para os seus clientes. Nós também temos
somos preferred lender de várias construtoras, tanto aqui em Orlando, em Tampa e também em Miami. Então, os grandes lançamentos de Miami também, a gente pode também contar com você, né, Gisele? E lá que são financiamentos, obviamente, de imóveis um pouco diferentes que nós vemos aqui, né, em Orlando. Não são casas, são normalmente são apartamentos, são coisas um pouco mais diferenciadas, obviamente mais caro lá em Miami, mas enfim. Mas são todas essas opções que os brasileiros podem ter. Eu acho que é importante realmente passar a facilidade que tem de financiamento e a facilidade que tem para a pessoa adquirir um imóvel aqui, independentemente do status migratório. Acho que é isso. Eu agradeço muito pela sua atenção. Obrigada. Imagina. E a gente foram 15 minutos de conversação, mas que a gente tem muito conhecimento para poder passar, né? Então, entre em contato com a gente e vamos lá. Obrigado mais uma vez, Gisele, pela oportunidade. Obrigado a vocês. A gente vê no próximo vídeo aí.